Oi, você já ouviu falar do título público? Nunca ouviu falar? E taxa básica de juros? Também não? Inflação? Já, ok. Vamos então abordar esse tripé: título público, taxa básica de juros e inflação. E a expectativa aqui é entrelaçar essas três variáveis de tal sorte que mais tarde nós possamos abordar outras variáveis tão importantes quanto tais quais PIB, crescimento do país, balança comercial e algumas outras. Está bem? Por ora, nós vamos abordar essa questão dos títulos públicos. Um título público nada mais é do que um contrato emitido pelo governo no momento em que ele precisa tomar dinheiro emprestado. Em geral, ele toma dinheiro de pessoas jurídicas, mas pode tomar também dinheiro de pessoas físicas. Mas quando é que o governo precisa tomar dinheiro? E aqui eu estou a falar em particular tomar dinheiro por necessidade, pura necessidade. Porquê? Por dívidas. O governo tem um fluxo de receitas que é baseado nos tributos e um fluxo de despesas que é baseado nos salários do funcionalismo público, aposentadorias e pensões. Pois bem, no momento em que as despesas são maiores do que as receitas, aí o governo precisa naturalmente fazer alguma coisa. Ele pode aumentar as receitas e ou diminuir as despesas. Só que se ele não conseguir fazer nenhuma dessas duas alternativas, ele vai precisar tomar dinheiro emprestado e é nesse momento que nascem os títulos públicos. Está bem? Sim, mas o que é que tem a ver um título público com o meu cotidiano? Tem muito a ver, muito mais do que vocês possam imaginar. Porque um título público, ele preconiza que o governo terá que pagar, transcorrido o período deste contrato, o dinheiro que ele tomou mais uma taxa de juros. E essa taxa de juros, por incrível que pareça, ela acompanha todo o nosso dia a dia. Como todos os dias, os bancos, portanto, e aí é o setor financeiro, no fechamento do seu dia, eles percebem ou falta de dinheiro ou sobra de dinheiro. Nesse momento, é o banco que percebeu uma falta de dinheiro, solicita dinheiro emprestado ao banco que tem um superávit, um dinheiro a sobrar. E isso acontece entre N bancos do sistema. E cada dinheiro tomado de um banco que teve déficit para um banco que teve superávit naquele dia, este pequeno contrato é atrelado a uma taxa de juros também. Se são vários bancos a precisar de dinheiro e vários bancos a emprestar dinheiro, então existem várias taxas de juros a circular. A média dessas taxas é uma taxa chamada aqui como taxa DI. A média das taxas de relacionamento interbancário. Pois bem, essas taxas elas são atreladas àquela taxa básica que o governo colocou no título público. Portanto, e aqui nós vamos falar um pouco de lei da oferta e da procura. Vamos imaginar que o governo continue a precisar de dinheiro porque não consegue resolver a questão das despesas e das receitas. Quanto mais ele precisa de dinheiro, o que é que vai acontecer com a taxa de juros? A taxa de juros exigida pelos bancos será maior. Porquê? Porque o banco vai dizer, olha, você precisa tanto de dinheiro que eu agora vou estabelecer a regra. Eu vou pedir para que essa taxa seja maior, porque senão eu não te empresto dinheiro. E o governo aceita que a taxa seja maior. Como essa taxa é a taxa básica de juros, quanto maior ela fica, menor passa a ser o crédito dos bancos para com a população. Porque a taxa maior, eu vou emprestar dinheiro à população com uma taxa de juros maior. Portanto, isso vai frear um pouco a tomada de dinheiro. Portanto, crédito reduzido, menos consumo. Menos consumo, o país está com problema. Um dos problemas, pelo menos, é esse menos consumo. Porquê? Porque aí, se eu tenho menos consumo, aquela equação do governo, que é da receita e das despesas, vai ficar cada vez mais negativa, porque se eu tenho menos consumo, eu tenho menos impostos. São os impostos que alimentam as receitas. E se isso acontece,
eu, governo, já não consigo nem pagar os funcionários e as aposentadorias e pensões, o que dirá então fazer investimentos? Se eu não faço investimentos, eu não atraio os investidores estrangeiros. Eu não tenho crescimento de infraestruturas, não tenho crescimento de indústrias, então os investidores estrangeiros retiram-se do país. Ao retirarem-se do país, e tudo isso por conta daquela famosa taxa de juros que aumenta em função da má administração pública. Tá? O investidor estrangeiro sai, o que é que vai acontecer com a saída do investidor estrangeiro? A moeda brasileira é desvalorizada. Como? Há menos dólares no mercado, há mais pessoas a buscarem dólares do que pessoas a oferecer dólares, então aumenta a cotação do dólar e a moeda brasileira se desvaloriza. Moeda desvalorizada significa dizer que o mercado, as praças, as feiras, enfim, serão afetadas. Porquê? Porque todos os produtos que dependem de produtos que vêm de fora passam a custar mais caro que o dólar. Porque a moeda se desvalorizou. Se ele custa mais caro, então na prateleira os produtos serão mais caros também. Isso significa então que eu cada vez mais fico sufocado, eu como país fico sufocado, não tenho consumo, os produtos estão cada vez mais caros, não há investimentos no país e, portanto, aquela variável títulos públicos que alimentam a taxa básica de juros e que fazem com que o país cresça ou não, certamente afetam o nosso dia a dia e é assim que tudo se correlaciona. Então é importante que nós tomemos atenção a isso para que as nossas decisões no que tange, pelo menos, aos investimentos sejam assertivas. E mais do que isso, eu gostaria que todos nós tivéssemos uma abordagem no que diz respeito à parte de taxa básica de juros, tivéssemos uma abordagem axiomática. Isso significa que nós devemos ter sempre uma verdade absoluta. Dessa forma, nós preservaremos o nosso direito de interpretar ações de charlatanismo, inclusive. Se uma taxa básica de juros está a 5,25, eu não posso admitir, 5,25 ao ano, eu não posso admitir que alguém me ofereça um investimento que me pague 25% ao mês. Eu só saberei analisar essa situação se conhecer essa relação de títulos públicos, taxa básica de juros, inflação, crescimento, enfim. Da mesma forma, se eu perceber que um país não consegue sequer pagar as suas dívidas, exemplo, precatórios, ele não consegue pagar as suas dívidas judiciais, ele não consegue aportar no orçamento as suas despesas, ele se comprometer em 90% do seu orçamento com despesas, eu já posso perceber que esse país não vai crescer e eu já posso perceber que o meu dia a dia estará afetado. Então era isso que eu gostaria que vocês entendessem e à medida que nós formos interagindo, nós vamos passar por alguns outros assuntos, tais quais o PIB, que portanto determina e aponta o crescimento do país, assim como a balança comercial, que é muito importante também, e todas essas variáveis interagem com os tais títulos públicos. Está bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.